Boa noite. A partir deste momento, damos início ao debate com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. No próximo dia 29, quarta-feira, cerca de 2.700 professores, 4.200 servidores técnico-administrativos e 43.000 estudantes vão às urnas para escolher o próximo gestor da instituição. O total é de aproximadamente 50.000 pessoas. Está nas mãos dos eleitores o destino de uma das universidades mais importantes do país, que no próximo ano completa 70 anos de fundação e que oferece 107 cursos de graduação e pós-graduação. Veja agora um breve perfil de cada um dos concorrentes, lembrando que as informações contidas no perfil têm como fonte o que foi declarado pelos candidatos à comissão eleitoral. Vamos lá. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Concluiu o mestrado em Engenharia Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o doutorado em Transportes pela Escola Nacional de Pontes e Estradas na França, oportunidade em que concluiu o pós-doutorado no Laboratório de Técnicas, Territórios e Sociedade pela Universidade de Paris 11. Exerceu as funções de pró-reitor de extensão e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Atualmente é professor associado 4 da Universidade Federal de Pernambuco e desde 2011 exerce a função de reitor da UFPE. Daniel Álvares Rodrigues iniciou a graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Maria. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Foi assessor de movimentos sociais na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife e no Conselho Indigenista Missionário. Professor emérito desde 2000 na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é diretor do Centro de Educação da UFPE, coordenador do Grupo de Pesquisa GP Marx. Tem livros publicados com ênfase em Economia da Educação. Diogo Ardailon Simões é engenheiro químico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e doutor em Microbiologia e Biotecnologia pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse, na França. Foi presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia no Estado de Pernambuco, FACEP, de 2007 a 2014. Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de engenharia química, com ênfase em processos bioquímicos. Atua principalmente nos seguintes temas: fermentação alcoólica, tipagem genética de leveduras industriais e engenharia metabólica. Edilson Fernandes de Souza é graduado em Educação Física pela Universidade Castelo Branco. Concluiu o mestrado em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho e o doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Também é pós-doutor em Sociologia pela Universidade do Porto, Portugal. Ocupou a Pró-Reitoria de Extensão da UFPE de 2011 a 2014. Atualmente é professor associado 2 da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. Há 9 anos é apresentador do programa Cabeça Diária, veiculado pela TVU Recife. Tem 3 livros publicados. Maria José de Matos Luna é graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e mestra em Letras pela UFPE desde 1996. Concluiu o doutorado em regime de cotutela pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, e a pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é membro da comissão diretora do Departamento de Letras da UFPE e diretora da Editora Universitária. Também é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE e membro do Conselho Universitário. Tem 4 livros publicados. As regras deste debate foram definidas com a participação dos representantes dos candidatos e do Comitê Eleitoral.
As perguntas seguirão a ordem estabelecida em sorteio, realizado previamente com a presença de candidatos e representantes. Neste primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos e 30 segundos para responder à seguinte questão: quais as suas propostas para a gestão da UFPE nos próximos 4 anos? E o primeiro candidato a falar é o professor Edilson Fernandes. Bem, boa noite a todos, boa noite aos nossos concorrentes, boa noite à TV Universitária, ao telespectador. Bem, eu sou candidato a reitor para mudar e implementar um outro modelo de gestão na Universidade Federal de Pernambuco. Eu, ao lado da nossa colega, a professora Luciana Kramer, do Centro do Agreste, que é professora do Centro do Agreste, professora de gestão, com mestrado e doutorado em administração, com foco em gestão de pessoas, nós queremos e vamos implementar um novo modelo de gestão, especialmente no que diz respeito ao que preceitua a Constituição brasileira da autonomia universitária. Devemos exercer a autonomia universitária dentro da nossa universidade e, sobretudo, a autonomia também dos centros acadêmicos. Outro aspecto importante que nós temos como proposta diz respeito a uma gestão social, para que os pernambucanos possam opinar sobre a gestão da universidade, sobretudo sobre os destinos da Universidade Federal de Pernambuco, porque uma eleição como essa, inclusive, não pertence apenas à comunidade universitária, pertence à comunidade universitária e também a todos os pernambucanos e, quiçá, todos os brasileiros, porque são eles quem sustentam a universidade através de seus impostos. Vamos implementar uma gestão social porque nós entendemos que a universidade tem que ser mais democrática, mais justa, mais igualitária e academicamente relevante. Temos que fazer com que a universidade tenha um destaque no Brasil e fora do país, através de várias questões que nós temos que discutir dentro da universidade a partir da produção do conhecimento e, sobretudo, uma produção de conhecimento de qualidade, de excelência. Outro aspecto que nós devemos levar em consideração na nossa gestão diz respeito à gestão dos meios pelos quais os professores e técnicos devem desenvolver seu trabalho, porque há uma precariedade do serviço público, especialmente no que diz respeito à universidade, há um desmantelamento, inclusive, dos laboratórios, e nós não podemos conceber que isso continue na nossa universidade. E vamos fazer a reversão da EBSER, porque o Hospital das Clínicas não pode continuar da forma que está, faltando medicamento, inclusive faltando dipirona. Então, nessa perspectiva, nós vamos fazer a reversão também contratual da EBSER para termos o HC de volta para a comunidade universitária e, sobretudo, para a Universidade Federal de Pernambuco, como uma gestão acadêmica. É esse nosso propósito e nós vamos caminhar nesse propósito, porque isso é fundamental para a nossa gestão. De acordo com o sorteio, o próximo candidato a falar é o professor Daniel Rodrigues. O senhor tem 2 minutos e 30 segundos. Boa noite a todas e a todos. É com alegria que faço parte de um coletivo chamado Universidade Pública e Movimento, que tem seu histórico nas lutas dos movimentos sociais e nas lutas na própria universidade. Participamos ativamente em defesa dos salários dos técnicos, técnicas e docentes na greve de 2012. Em 2013, defendemos o Hospital das Clínicas contra o sucateamento e contra o processo de privatização. Nós fomos o único professor dos candidatos que defendeu veementemente que esse processo de privatização que está em curso é danoso, foi danoso e está sendo danoso para o próprio Hospital das Clínicas e para a universidade, porque ele precariza as relações trabalhistas. Ele também retira o acúmulo de conhecimento que a universidade necessita trabalhar na área de saúde. Por esses motivos, a gente propõe efetivamente pensar um HC, um Hospital das Clínicas, que seja público e democrático. Nesse sentido, nós também defendemos, dentro das nossas propostas básicas, que a democracia é questão vital para a UFPE. Defendemos no ano passado o projeto, e que foi vitorioso no Estatuinte, no novo Estatuto, projeto de que a paridade, a participação de 1/3 de estudantes, 1/3 de técnicas e técnicos e outro terço de docentes possa dirigir a universidade nos seus conselhos superiores.
nós pensamos que isso vai dar um grande salto de qualidade nas deliberações fundamentais da universidade, como, por exemplo, desde a abertura de cursos até mesmo investimentos, para onde o recurso da universidade vai se dirigir. Isso nós pensamos que só com a participação efetiva, com direito a voto de todos os segmentos, que a gente pode reorganizar a tão difícil situação da universidade. Lembramos hoje que ela passa por uma grande crise e, por isso, nossa proposta não é de promessas fáceis nem de resoluções fáceis. Nossa proposta é de muito trabalho e de divisão de poder para a gente construir efetivamente uma universidade pública, democrática e forte. Essa é a nossa proposta para o próximo quadriênio. Muito obrigado, professor. Dando continuidade, de acordo com o sorteio realizado previamente, próximo candidato a falar, candidata no caso, é a professora Maria José. Boa noite a todos, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, professores, técnicos administrativos, TAI e todo o público que nos assiste. É uma satisfação enorme participar desse processo para a reitoria da universidade. E eu serei reitora da universidade exatamente pela trajetória que tenho dentro da instituição. Eu fui estudante, fui técnica administrativa, professora e gestora. E nesta caminhada tenho adquirido experiência que vai mostrar que eu poderei, de fato, administrar a universidade. Vamos, para isso, descentralizar os recursos para que eles possam chegar aos vários centros e as comunidades possam decidir o que é que vão fazer com os seus recursos. Vamos também colocar em cada centro acadêmico um pregoeiro e uma pessoa da área de direito para que eles possam fazer as suas licitações em um tempo recorde e nós possamos fazer as nossas compras e as nossas edificações sem depender tanto da demora e do tempo que se passa na administração central. Vamos descentralizar os restaurantes universitários. Você, estudante, não vai passar mais tanto tempo numa fila. Nós vamos fazer um restaurante. O que já existe ficará para a área de humanas, mas nós trabalharemos para instaurar mais 2 restaurantes, um na área de tecnologia e outro na área de saúde. E você, professor, que não tem sequer uma sala para a sua pesquisa, vamos dar todo o incentivo para que você tenha condições de trabalhar a sua pesquisa. Os professores de graduação e os alunos como um todo terão internet gratuita em todos os espaços da universidade. Não será mais um momento em que só terá internet aquele que puder pagar do seu bolso para um plano particular. Não, ela será democrática para todos. E vamos especificamente trabalhar com toda a coletividade para que as decisões possam ser, de fato, decisões coletivas. Lembramos que, neste momento, os candidatos respondem à seguinte questão: quais as suas propostas para a gestão da UFPE nos próximos 4 anos? E o próximo candidato a falar é o professor Anísio Brasileiro. Boa noite à comunidade universitária, à sociedade em geral, boa noite aos candidatos, boa noite, caro Valdir. Somos candidatos Anísio Brasileiro e a professora Florisbela Campos, a diretora do campus da UFPE em Vitória, porque nós temos um projeto para a UFPE. Esse projeto prima pela qualidade da formação na nossa graduação, na pós-graduação, em projetos de pesquisa, extensão e inovação que contribuam para a melhoria das condições de vida da população, pela qualidade do nosso colégio de aplicação, em perspectiva de cooperarmos continuadamente com melhores universidades do Brasil e do mundo. Somos candidatos porque nós vamos continuar a fortalecer o nosso Hospital das Clínicas como um hospital de referência na prestação dos serviços públicos à saúde da nossa população. Em apenas 1 ano e 3 meses, nós realizamos mais de 800 concursos para todas as áreas do hospital e já contratamos mais de 500, além do que nós vamos inaugurar proximamente unidade da oncologia no 11º andar.
Somos candidatos porque vamos aperfeiçoar os nossos sistemas informatizados para dar mais agilidade, mais rapidez a todas as atividades e possamos continuar a qualificar a nossa universidade. Somos candidatos porque temos o compromisso de realizar concursos públicos, tanto para técnicos quanto para docente, e para isso nós continuaremos a lutar no Ministério da Educação por mais vagas para atender de forma qualificada a nossa universidade. Somos candidatos porque nós continuaremos a qualificar os nossos espaços físicos. Nós inauguramos 43 edificações em 3 anos e meio e nós requalificamos a Biblioteca Central e é nosso compromisso ampliar o restaurante universitário ainda esse ano na área de Ciências Biológicas e Saúde. Somos candidatos porque temos um compromisso de continuar valorizando nossos servidores técnicos, administrativos e docentes através da realização de mestrados, de doutorados, porque são os nossos técnicos, são os nossos docentes que movem a universidade com seu espírito público, sua competência, são capazes de colocar a universidade entre as melhores instituições de referência do nosso país. Por essas razões, somos candidatos a reitor e a vice-reitora da UFPE. Nesta primeira rodada, com os candidatos a reitor da UFPE, o último a falar, de acordo com o sorteio realizado previamente, é o professor Diogo Simões. Boa noite a todos, a todas. Eu quero dizer que tenho muito prazer de estar hoje aqui. Entendo que essa é uma oportunidade extraordinária para nós conversarmos entre candidatos e com jornalistas acerca do futuro da UFPE. Eu entendo que a Universidade Federal de Pernambuco é uma extraordinariamente importante instituição para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco e do país. Eu entendo que o Brasil fez, nos últimos anos, uma aposta muito segura, muito firme, de investir no seu sistema público federal de ensino superior, do qual a UFPE faz parte, apostando nesse investimento como estratégico para o desenvolvimento nacional. Por essa razão, eu entendo que nós não podemos estar aquém desse investimento que a sociedade faz no conjunto das suas universidades e muito especialmente na Federal de Pernambuco. Essa é a razão pela qual eu e a professora Zélia Porto, que é do Centro de Educação, estamos nos apresentando nesta eleição como candidatos a reitor e vice-reitor. Eu e a professora Zélia temos uma experiência importante na gestão pública de educação, de ciência e tecnologia. A professora Zélia, por mais de uma vez, foi gestora com altas responsabilidades na educação básica do Estado, na Secretaria Estadual de Educação, e eu mesmo estive na direção da Fundação Estadual de Amparo à Ciência e Tecnologia, que é a nossa FACEP. Por essa razão, nós pudemos, nessa experiência, ter ampla interlocução com todas as áreas da universidade e temos visto e constatado o grau de inquietude, de insatisfação que existe na universidade hoje pela crescente dificuldade que há nela de realizar projetos acadêmicos de ensino, de pesquisa, de extensão. Nós entendemos que isso ameaça o efetivo funcionamento da universidade, ameaça a possibilidade de que a sociedade se beneficie o máximo possível, como se deve esperar, da sua universidade. Entendemos, portanto, que esse momento das eleições para reitor é uma oportunidade extraordinariamente importante de nos debruçarmos sobre esses problemas e de tirarmos disso propostas para o seu bom funcionamento. Chegamos ao final do primeiro bloco do debate com os candidatos a reitor da UFPE. A seguir, cada um vai responder a questões formuladas por representantes da comunidade acadêmica. Voltaremos dentro de instantes. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Neste segundo bloco, teremos inicialmente a participação de representantes da comunidade acadêmica. As perguntas estão gravadas. Vamos exibi-las aqui no programa e, na sequência, sortear o candidato que irá responder. O tempo para a resposta será de 1 minuto. Vamos ver, então, a primeira pergunta.
Eu gostaria de saber dos senhores candidatos a reitor quais as suas propostas reais sobre a questão da segurança no campus, principalmente no turno da noite, em especial aquela parte ali da pista de Cooper, perto do NIAT, do CCB e perto do CCSA e também da Biblioteca Central. Bem, o candidato ou candidata que vai responder à pergunta do Davi Luiz é Anísio Brasileiro. 1 minuto, candidato. Nós temos uma preocupação permanente com a segurança dos nossos estudantes, técnicos e docentes. Para isso, nós valorizamos a nossa comunidade de segurança, nós compramos equipamentos, nós adquirimos fardamentos, nós realizamos o único concurso para tecnólogo no Brasil em uma universidade federal e nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando em parceria com as unidades da infraestrutura para que nós possamos mudar a iluminação do campus, principalmente nas entradas, e nós possamos melhorar as condições de jardinagem das nossas edificações. É nosso compromisso também, no entorno do campus, nós trabalharmos com a comunidade para que nós possamos melhorar a vida universitária. A segurança, através da valorização dos nossos servidores técnicos, é uma prioridade em nossa instituição e nós continuaremos a fortalecê-la. Vamos então à próxima pergunta. Sobre a questão do RU, a gente sabe que tem a questão da localidade, que ele fica, por exemplo, muito próximo ao CAC, muito próximo ao Cefiche, mas a gente sabe que alunos que estudam, por exemplo, no Cine ou nos prédios de saúde, eles têm uma certa dificuldade para se locomover até aqui. No caso, como seria a questão da descentralização do RU, a criação de outro restaurante universitário perto desses prédios que descontemplam, os alunos que estudam lá são descontemplados pelo fato da localização? Bem, quem vai responder essa pergunta é o professor Diogo Simões. O senhor tem 60 segundos. Obrigado. A pergunta sobre o RU, na verdade, é uma pergunta recorrente no campus. O problema que nós temos ali, principalmente, é de que aquele restaurante é pequeno demais para a enorme demanda que se observa hoje. Isso é verdade no campus de Recife, é verdade nos outros campos também. O que é preciso fazer, claramente, é ampliar a capacidade desses restaurantes, criando outras unidades, como sugere a própria pergunta da estudante. Agora, isso é a prioridade absoluta, é ampliar a capacidade de atendimento de alimentação estudantil no campus e também para os servidores e professores. Mas eu queria também chamar a atenção que um restaurante universitário não devia servir apenas a alimentação. Nós devíamos ter maiores ambições para isso. Aquilo devia ser um espaço de convivência, para que no campus a gente pudesse experimentar uma vivência universitária realmente como se espera que seja. Então, minha proposta para os restaurantes é que pensemos nisso no momento de ampliar. Vamos ver a próxima pergunta. Com relação aos direitos LGBT dentro da universidade, a gente sabe que ainda existe uma dificuldade no tratamento dessas pessoas por a universidade ainda ser uma instituição bastante conservadora. Qual o posicionamento dos senhores acerca de, por exemplo, o uso de banheiros e dormitórios na casa do estudante e acerca de outros direitos LGBT? Vamos ver quem responde à pergunta da Amanda Duarte, estudante de jornalismo. Professora Maria José. Amanda, o direito do pessoal de LGBT deve ser respeitado da mesma forma que o direito de todas as outras comunidades dentro da UFPE, dos negros, dos deficientes e dos demais. Agora, a sua pergunta específica diz respeito ao banheiro. O banheiro, nós entendemos que ele não poderá ser um banheiro separado, porque isso cria um separatismo ainda maior entre as pessoas. E as travestis e as transexuais precisam ser respeitadas e utilizar o banheiro normal que elas querem utilizar na sua opção. Então, se elas se sentem mulher, elas querem utilizar o banheiro feminino. Portanto, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, para que a comunidade possa aceitar as diferenças e vamos trabalhar as diferenças como um todo. Vamos à quarta pergunta deste bloco. Considerando as eleições atuais, qual a perspectiva de vocês
cumprirem com o previsto em lei no que concerne a acessibilidade tanto para funcionários, professores e estudantes. Bem, para responder essa pergunta, professor Daniel Rodrigues, 60 segundos. Caro colega, a gente tem o privilégio de estar no Centro de Educação que foi criada a Comissão Permanente de Acessibilidade. Na verdade, esse ambiente da universidade ainda é hostil. Muitas coisas precisam serem feitas. E o formato necessário para serem feitas, esse processo de acessibilidade, é a participação do conjunto de pessoas que têm deficiências, do conjunto de pessoas que discutem esses problemas. Nós temos um processo de levantamento do nosso problema da plataforma que conseguimos com muita luta no Centro de Educação, de conseguimos a rampa, conseguimos várias conquistas graças à participação desses segmentos, apontando isso enquanto prioridade. Então, o nosso compromisso é o que nós já estamos fazendo, que é construir uma universidade efetivamente acessível, com muita disposição e muita luta. Vamos então à última pergunta deste bloco, com a participação da comunidade acadêmica. Meu nome é Henrique, eu vim de Belém para estudar aqui. Eu estou no processo seletivo da Casa do Estudante. Já teve a primeira chamada e eu não fui chamado. Eu queria saber como é que pode melhorar esse acolhimento dos estudantes que vêm de fora, de maneira que eles tenham mais segurança em ser bem recebidos aqui, e como pode melhorar a situação da permanência dos alunos que estão na Casa do Estudante. E professor Adilson Fernandes, 60 segundos. Henrique, de fato, há um grande problema na Universidade Federal de Pernambuco no que diz respeito à burocracia. Nós vamos desburocratizar a UFPE. E no que você está falando, especialmente, os editais, eles estão desconexos com a realidade dos estudantes que chegam de fora do estado de Pernambuco e muitas vezes, inclusive, do interior do estado. Então, a nossa proposta é fazermos fluxo contínuo, ou seja, um edital de fluxo contínuo, independente da época que você chega na instituição, independente da época que você chega na universidade, você terá o direito de pleitear os recursos necessários do PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Isso é garantido por lei, é uma obrigação da universidade, não é favor que a universidade faz a você. É uma obrigação da universidade e é uma política pública importante. Então, tem recursos específicos para isso. E temos que acolher o estudante, tanto estudantes brasileiros como também estudantes estrangeiros, porque atualmente os estudantes estrangeiros, especialmente os africanos, eles não têm um aporte necessário. Bem, a partir deste momento, entramos na segunda parte do bloco, quando os candidatos vão formular e responder questões entre si. Quem for sorteado para fazer a pergunta com duração de 1 minuto, terá direito à réplica também com duração de 1 minuto. O candidato escolhido para responder terá 2 minutos e, conforme definido junto à comissão eleitoral, não haverá tréplica. Então, vamos ao sorteio. Primeiro candidato a perguntar é Dilson Fernandes. Quem o senhor escolhe, candidato? Escolho o Daniel Rodrigues. Ok, pode formular a sua pergunta. 1 minuto. Daniel, na perspectiva do ensino, você que é do Centro de Educação, é diretor do Centro de Educação, eu também leciono lá no Centro de Educação, na pós-graduação, no mestrado e doutorado. Eu gostaria de saber quais as suas reais propostas para a melhoria do ensino na Universidade Federal de Pernambuco, especialmente da graduação, numa relação direta com a pós-graduação. O senhor tem 2 minutos para responder, candidato. A nossa proposta que a gente defende é justamente uma relação positiva entre a pós-graduação e a graduação. Hoje a gente vê uma supervalorização da pós-graduação em detrimento da graduação. Não faz sentido cada vez mais estarmos vinculados a um programa que é praticamente fora da organização dentro da universidade. A gente tem que repensar a pós-graduação como um plus da graduação. Uma pós-graduação vai ser forte se a graduação for fortalecida. E para tal necessita a universidade repensar essa organização impositiva, produtivista que a CAPES coloca para os nossos docentes e para os programas. A busca desenfreada de publicações necessariamente não leva uma qualificação. Por isso que nós pensamos, sim, que devemos reforçar a graduação numa relação não só entre pós-graduação,
graduação, mas com a extensão também, para fazer o tripé entre pesquisa, ensino e extensão. No nosso entendimento, o que está dado hoje é uma lógica produtivista. Por isso que nós levantamos uma candidatura que quer repensar essa história do produtivismo, que deixa os professores esgotados, que deixa os estudantes esgotados, e não relacionamos a qualidade necessária das pesquisas com as necessidades do povo brasileiro. Fica algo deslocado, algo como se fosse próprio da pós-graduação. Nós pensamos isso, sim, efetivamente, repensar essa articulação entre pós-graduação e graduação, pensando também nas dificuldades inerentes às estruturas, que são muitas, e para tal precisamos enfrentar de forma planejada, mas também enfrentando os gargalos que estão colocados. Entendemos que só vamos superar se a gente juntar os esforços entre a graduação e a pós-graduação. Professor Edilson Fernandes, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A nossa proposta é aplicar integralmente o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Pós-Graduação, porque esses planos são políticas públicas importantes e para a melhoria do nosso ensino, tanto da graduação quanto da pós-graduação, em atenção, em atendimento à educação básica. A universidade não pode se distanciar da educação básica. É fundamental que tenhamos uma relação direta com a educação básica, com a formação de professores e, sobretudo, com projetos estratégicos importantes para a melhoria das condições da educação básica, do ensino da educação básica e, sobretudo, para que nós tenhamos uma formação também inicial e continuada, de forma consequente, densa, e que o nosso estudante da graduação e de pós-graduação possam ter, de fato, uma formação humana que impacte na sociedade brasileira, resolvendo parte dos problemas sociais brasileiros. Vamos sortear o próximo candidato ou candidata a formular a próxima pergunta. Professor Diogo Simões, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Eu escolho o professor Anísio. Ok, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Ok. Professor Anísio, o Índice Geral de Cursos da UFPE, isso é um indicador que o MEC apura e que indica a qualidade global dos cursos de graduação e pós-graduação de uma universidade. Na Universidade Federal de Pernambuco, este número mostra, nos últimos anos, uma trajetória estagnada, desde 2008, quando ele começou a ser apurado, até 2013, o último número conhecido. Isso é diferente do que tem acontecido com outras instituições brasileiras, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal da Paraíba, a Federal de Santa Catarina, que todas mostram, em relação a este indicador, uma trajetória muito positiva, crescente. Então, eu gostaria de indagar como é que o senhor vê isso? Na sua opinião, como é que o senhor interpreta isso? Isto é um problema? Isto não é um problema? Como devemos atacar esta questão? O candidato Anísio Brasileiro tem 2 minutos para a resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o sistema brasileiro de universidades federais é fundamental. Nós trabalhamos de maneira cooperativa e solidária umas com as outras. Particularmente em relação ao IGC, que o senhor fez menção, nos últimos 4 anos, a UFPE se manteve nos 3 anos, 2011, 12 e 13, na posição 7ª dentre as 16 melhores universidades do Brasil. No ano de 2014, o ano passado, nós passamos para a posição 8ª e a Federal do Paraná ficou na posição 7ª. Isso não significa, em absoluto, uma estagnação ou uma queda na qualidade de ensino da nossa graduação. Ao contrário, isso mostra que as universidades federais se fortalecem como um todo e nesse espaço de 4 anos, as estatísticas elas mostram uma situação de perenidade. Quero dizer que nós temos feito um grande investimento através da Pró-Reitoria Acadêmica na consolidação do Fórum de Coordenadores de Graduação, na animação aos nossos estudantes para que eles realizem o ENAD no momento adequado, porque o ENAD influencia diretamente nos resultados e nós estamos também melhorando a qualidade das nossas infraestruturas, seja de laboratórios, seja de sala de aula, seja a exemplo dos NIATs, onde foi a nossa primeira inauguração, seja através da Biblioteca Central, seja através da melhoria dos acervos nas bibliotecas. Portanto, o nosso esforço tem sido de nos mantermos, e isso nós estamos fazendo, entre as 10
10 melhores universidades do Brasil, de tal maneira que nós consigamos, com as demais, fortalecer a qualidade da educação superior e com vistas ao desenvolvimento dos nossos estudantes, a sua inserção social com cidadania e com mais profissionalismo. Candidato Diogo Simões, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu gostaria de dizer o seguinte, a pós-graduação brasileira, que é uma coisa recente no Brasil, só conseguiu atingir o patamar de qualidade que ela atingiu em função da avaliação. Esta foi o grande instrumento para o progresso realizado na pós-graduação. E eu acho preocupante que na nossa universidade a gente não leve com a devida atenção indicadores como esse que eu acabo de mencionar. O índice geral de custos não nos interessa saber em qual posição relativa estamos em relação aos outros. O que importa é nos compararmos a nós mesmos, a verificarmos e a tirarmos o máximo proveito possível das avaliações que se fazem dos cursos de graduação e pós-graduação. Eu e a professora Zélia entendemos que é muito preocupante se estamos numa universidade que não aspire à excelência, que não aspire à máxima capacidade de gerar conhecimento, gerar impacto sobre a sociedade. Se uma universidade não serve para produzir impacto para a sociedade, eu não sei para o que ela serve. Próximo candidato ou candidata a fazer a pergunta é a professora Maria José. Quem a senhora escolhe, candidata? Professor Edilson. Pois não. Só A senhora tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Ok, professor Edilson, o país enfrenta hoje o desafio da universalização do acesso à educação de qualidade. Nossa sociedade é ainda marcadamente estratificada e a universidade é ainda feita por poucos e para poucos. Como é que o senhor pretende enfrentar esta situação? Bem, 1 minuto, candidato. Nosso projeto de trabalho para a universidade, ele está baseado em duas questões. Primeiro, no diálogo que nós tivemos com a comunidade universitária, os 3 segmentos, professores, técnicos e estudantes. Depois, o cotejamento dos planos, do Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Pós-Graduação, o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, o Plano Nacional de Aquisição de Alimentos. Porque nós entendemos que esses planos eles são fundamentais para nos dar algumas dicas importantes de gestão. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, de fato, ela ainda tem alguns entraves. Em 2016, seremos, portanto, basicamente teremos mais da metade dos estudantes oriundos de escolas públicas, oriundos de classes populares. E a universidade tem que se preparar para isso. Então, como um reitor pode se preparar para isso? Ele tem que se preparar do ponto de vista do orçamento, das finanças da universidade, buscando os recursos no governo federal, a obrigação do governo federal do sustento, do custeio capital da universidade e, sobretudo, a capacidade que um reitor tem de articular em níveis de governos, todas as esferas de governo, mas especialmente no governo federal, nos ministérios, recursos para os projetos estratégicos, para a manutenção da universidade, para projetos estratégicos do ponto de vista da sua expansão, da melhoria das condições de trabalho dos nossos técnicos administrativos e também dos nossos professores e, sobretudo, colocarmos a universidade num patamar elevado, um patamar que, de fato, atenda às necessidades da população, sobretudo da comunidade acadêmica, e que possamos ser referência no Brasil e também no mundo. Por isso, nós vamos criar a Feira Internacional de Inovação, para que a partir dessa Feira Internacional de Inovação possamos expor ao mundo as patentes produzidas na universidade, em torno de 87 patentes, que elas possam ser comercializadas e a captação de recursos próprios para a universidade, para podermos aplicarmos esses recursos em outras unidades. Candidata Maria José, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Eu não vou esperar apenas pelos recursos do governo federal. Eu vou me articular com os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu vou me reunir aos reitores das universidades para ampliação das vagas e de recursos. E eu vou também me articular com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, para fortalecermos a UFPE junto às instâncias de poder. Próximo candidato a formular a sua pergunta, candidato Anísio Brasileiro. Quem o senhor escolhe, candidato? Ao professor Daniel. O senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Professor Daniel, ao longo da campanha, o senhor... Desculpa, o professor Daniel já foi interrogado nessa rodada. Aí o senhor pode perguntar ao professor Diogo ou à professora Maria José.
Pois não. Então eu pergunto à professora Maria José. Professora Maria José, a senhora sabe que, todos nós sabemos que a saúde pública é um grande desafio para o Brasil. Particularmente as universidades federais, através de seus hospitais universitários, têm um papel extremamente importante. Há 1 ano e 3 meses, o Conselho Universitário da UFPE aprovou um novo modelo de gestão para o nosso hospital através da Empresa Brasileira de Serviços Urbanos. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nesse espaço de 1 ano e 3 meses, muita coisa aconteceu no nosso hospital. Nós contratamos realizamos concurso para mais de 800 pessoas para entrar no nosso hospital e já entraram mais de 500. Eu gostaria de saber da senhora como a senhora pretende, dentro desse novo desenho organizacional do hospital, continuar a melhorar o ensino e a prestação de serviço à nossa população na área da saúde. Candidata Maria José, a senhora tem 2 minutos para a resposta. O Hospital das Clínicas apresenta problemas hercúleos, que vai exigir de qualquer um de nós que esteja à frente da reitoria posições de muito trabalho para que nós possamos reerguer o hospital. A essas alturas do campeonato, eu sempre digo que não adianta a gente estar chorando o leite derramado. Se a EBSE está na UFPE e se está em várias outras instituições, o que nós precisamos fazer no momento é acompanhar o plano de trabalho que ela apresenta e juntos, eu, aliás, já propus a todos os candidatos que nós possamos nos reunir e juntos encontrarmos a solução para o Hospital das Clínicas. Porque não podemos deixar que os nossos pacientes fiquem sem refeição ou sem medicamentos. Não podemos deixar que os professores ou os grandes médicos afastem-se do hospital porque dizem não ter condições de trabalho. Então, a minha proposta nesse sentido é que nós possamos juntos entre nós, juntos entre a comunidade, com a comunidade acadêmica, juntos com os estudantes de residência médica, juntos com os médicos que trabalham no Hospital das Clínicas e todos os servidores técnicos que lá estão, podermos juntos, no coletivo, trabalhar, discutir e decidir qual será o destino do Hospital das Clínicas, para que assim nós tenhamos um serviço de qualidade prestado à comunidade que, de fato, é bastante necessitada. É preciso ir ao Hospital das Clínicas para ver a clientela que lá se apresenta e o anseio que elas têm por serem atendidas. Professor Anísio Brasileiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós estamos absolutamente de acordo, Maria. A referência para o nosso hospital é a população e a sociedade que o procura a partir da competência e do espírito público de todos os nossos servidores que fazem o hospital. Nós estamos de acordo que é um grande movimento da universidade e da sociedade para além ou independente de aspectos ideológicos e políticos. O Hospital das Clínicas, em definitivo, assume um novo momento e nós sabemos valorizar as competências tanto dos servidores que ao longo do tempo deram suas vidas através do regime jurídico único, quanto dos novos profissionais que por concurso ingressam na universidade. Nós estamos proximamente inaugurando no 11º andar a unidade de oncologia, nós contratamos pessoal, o problema do elevador foi definitivamente resolvido e o hospital hoje, mais uma vez, como historicamente o fez, cumpre o seu papel de assistência de qualidade da formação dos nossos estudantes e dos nossos residentes. A próxima pergunta vai ser formulada pelo candidato Daniel Rodrigues. E aí, Diogo Simões. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Caro colega Diogo, esse debate é um debate muito caro para nós que defendemos a universidade pública, que é o nosso Hospital das Clínicas. Entendemos que nesse ano que passou, em 2013, houve um processo de transferência do que é público, do que é autônomo da UFPE, para uma empresa pública, porém de direito privado. E os resultados nesses hospitais, no Brasil inteiro, estão sendo resultados muito complicados. Problemas de várias ordens, de falta de material básico, entre outras, greves no Piauí, etc.
Aqui eu queria perguntar para você, qual a sua posição frente a essa empresa que domina o nosso hospital, que cria uma relação de trabalho diferente, como, por exemplo, o nosso regime jurídico único? Como você se posiciona diante dessa situação? Candidato Diogo Simões, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado por essa pergunta. Ela permite a gente abordar alguns esclarecimentos muito necessários sobre isso. Eu entendo que essa discussão sobre a gestão do hospital do HC na UFPE, ela está contaminada por muito ruído e nós não prestamos um serviço nem à sociedade e nem à universidade se não esclarecermos isso. Tem um traço da vida universitária, a busca da verdade. Então, eu quero dizer a seguinte coisa sobre isso. Primeiro, eu não encontro nenhum traço da famosa privatização da qual se fala tanto nessa discussão sobre o hospital. Aquilo é uma empresa pública, ela realiza concursos públicos para admitir funcionários, ela realiza licitações públicas para adquirir materiais, ela é gerida, a sua diretoria inteira, por profissionais indicados ou por ministros de Estado, ou pelos reitores das universidades brasileiras, ou pelos seus próprios empregados. Ela obedece a 2 objetivos de políticas públicas, que são atender gratuitamente pacientes exclusivamente encaminhados pelo sistema público de saúde, e o segundo objetivo é prestar serviços gratuitos às universidades de gestão hospitalar para que as universidades possam se concentrar sobre aquilo que verdadeiramente é a sua vocação nessa matéria, que é se ocupar da formação, muito mais do que da gestão hospitalar propriamente dita. Então, afastada a privatização, que eu de fato não encontro, restaria a questão de dizer, olha, nós estamos ali admitindo profissionais que, embora contratados de maneira pública, não estão no RJU. Ok, isso é um ponto, talvez, que preocupe alguns. Eu, entretanto, acho que, nesse momento, fundamental, até pela continuidade do serviço público e para não ficarmos oscilando a cada vez que muda o reitorado, é apostarmos na direção que foi apoiada, que foi decidida pela universidade, a fim de apoiar o seu sucesso. Candidato Daniel Rodrigues, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu queria reafirmar que essa empresa, além de tudo, é inconstitucional. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, o Gurgel. Ou seja, ela já começa de uma forma estranha no corpo jurídico. Também a gente tem que afirmar que a UFPE perdeu o controle do seu processo de formação e que gestão também é um processo de formação. É importante a gestão ter o caráter público e não o que está acontecendo no hospital, que os CLTistas se sentem assediados, se sentem acuados perante uma nova lógica empresarial de mando e subserviência. Isso é um processo de privatização, sim, e também entendemos que ela é uma empresa e vive como uma empresa como outras, e não uma autarquia que é tão importante. Por isso que nós defendemos, sim, a possibilidade, a viabilidade jurídica e política do HC ser efetivamente público e democrático. Obrigado, senhores e senhora candidata. Chegamos ao final do 2º bloco do programa e voltaremos dentro de instantes com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco hoje, um programa especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Neste 3º bloco, teremos novamente a participação de representantes da comunidade acadêmica. À medida em que formos exibindo as perguntas, faremos sorteio para a definição do candidato ou candidata que irá responder. O tempo para a resposta será de 1 minuto. Vamos ver, então, a primeira pergunta. A minha pergunta é sobre a interação universidade-empresa. E eu queria saber qual é a opinião dos candidatos sobre a importância da universidade, a nossa universidade, estabelecer projetos de pesquisa com empresas através de nossa Fundação de Desenvolvimento, a FAD. Bom, para responder a pergunta do professor Leonardo Guimarães, nós temos o professor Edilson Fernandes. Pode ser? Pois bem, professor, infelizmente a FAD está
muito burocratizada. No fundo, ela está pior do que a Universidade Federal de Pernambuco do ponto de vista dessa malha burocrática, dos ritos da burocracia. Nós temos o entendimento de que há uma necessidade dessa aproximação da universidade e empresa a partir daquilo que nós chamamos da tríplice hélice, porque é fundamental nós termos a empresa, as universidades juntas para poder desenvolver ciência, tecnologia e inovação. E esse setor passa necessariamente por aquilo que nós temos de melhor na Universidade Federal de Pernambuco, os nossos experts em vários assuntos. Então, nós temos que fazer um incentivo, nós temos que incentivar, sem sombra de dúvida, todos os laboratórios para que eles possam ter condições necessárias de desenvolver ciência, tecnologia e inovação junto às empresas, desburocratizando, como eu disse, a FAD, que é uma fundação de apoio ao desenvolvimento da UFPE, que nos últimos 3 anos, infelizmente, não tem acompanhado a missão institucional da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos então para a próxima pergunta. Como é que vai ficar a política de incentivo, de fomento aos pesquisadores, no sentido de dar recursos para as nossas pesquisas? Inclusive com respeito à ida a congressos, que hoje só temos direito a uma vez com o suporte da reitoria. Para responder à pergunta do professor Fernando Paiva, professor Anísio Brasileiro. A base de sustentação da universidade é a formação qualificada de seus recursos humanos e de seus pesquisadores. Nós já temos feito, nos 3 anos e meio, as seguintes ações. No ano passado, através da Propesc, nós lançamos o edital direto na conta do pesquisador. Ele ganha o edital por mérito e ele utiliza esses recursos para a compra de equipamentos e ele presta conta como exatamente feito com o CNPq. Isso permite a desburocratização e a rapidez dos fluxos. Ao mesmo tempo, nós lançamos editais para fomentar a mobilidade internacional dos nossos pesquisadores, tanto indo para missões de curto prazo para melhores universidades do exterior, quanto recebendo. Esse ano nós estaremos recebendo 40 pesquisadores de todo o mundo para fortalecer nossos laboratórios de pesquisa. E temos uma participação intensa nos editais nacionais, seja o Proequipamento da CAPES, seja o CT Infra, que é o maior edital de apoio à infraestrutura de pesquisa que existe no Brasil. A UFPE está muito bem nessa área. Seu tempo, candidato. Vamos então à próxima pergunta. Existem critérios de concessão de bolsa na universidade e dos órgãos de fomento que impedem a pessoa de acumular a bolsa com vínculo empregatício. Só que muitos cursos têm uma realidade em que, para que o estudante, tanto de mestrado como de doutorado, consiga se manter, ele precisa ter mais de um vínculo empregatício, o que torna os estudos dentro do mestrado e de doutorado um pouco prejudicados, porque a pessoa acaba não tendo tanto tempo assim de dedicação aos programas. Existe algum pensamento, alguma ideia de se conversar com esses órgãos de fomento para que esses critérios de acúmulo de bolsas possam ser um pouco flexíveis, principalmente em áreas como medicina, como educação, em que os profissionais eles têm mais de um emprego para se manter? Bem, para responder a pergunta da técnica em assuntos educacionais, Juliane Gomes, professor Diogo Simões. Juliane, na verdade, eu entendo bem dessa questão, porque presidi a FACEP e posso lhe assegurar o seguinte: não existe vedação legal nenhuma a que haja concomitâncias, ou seja, simultaneamente se pague uma bolsa a quem tem um vínculo empregatício. O que há são programas de bolsas que têm determinadas finalidades e determinados objetivos. Então, por exemplo, bolsas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, elas podem, em certas circunstâncias, no caso da FACEP, por exemplo, sim, ser pagas a quem tem vínculo empregatício, de certas naturezas, de certos tipos, desde que esteja assegurada uma redução da jornada de trabalho da pessoa, a fim de assegurar, porque é este, finalmente, em última análise, o objetivo, a dedicação plena do estudante ao objeto de estudo, não é? Bom, ok, seu tempo, perdão, candidato. Ótimo. Bem, vamos então ver a nossa próxima pergunta. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são as propostas relacionadas à pós-graduação, principalmente para aqueles programas que tiveram o conceito CAPES diminuído, né? Então, para que os programas possam retomar um conceito melhor e também para aqueles programas que estão com um conceito muito bom e quais são as propostas para manter esse conceito.
Responde à pergunta da professora Carla Paza Gomes, Daniel Rodrigues. O senhor tem 60 segundos, candidato. Cara colega, eu queria chamar a atenção de dois problemas. Primeiro, que nós, no Brasil, estamos passando por uma grave crise. E essa crise há um corte de 40%, mais ou menos, dos nossos orçamentos. Então, todas as nossas propostas devem ter esse balizamento para serem propostas realistas. Também nós nos posicionamos claramente na universidade para a equalização dos programas e dos centros. Há uma grande disparidade, um favorecimento muito àqueles que já têm muito e pouco àqueles que precisam de ter mais. A gente propôs, por exemplo, que os titulares que chegaram para a universidade fossem levados para Caruaru, para Vitória, e justamente para os programas que necessitam esse apoio, para a gente poder construir uma universidade mais igual entre os centros, entre as áreas de conhecimentos. Essa é a nossa proposição principal, pensar o conjunto da universidade. Muito obrigado. Vamos então para mais uma pergunta neste bloco. Eu gostaria de saber dos candidatos a reitor quais são as propostas efetivas para que não haja mais atraso de bolsas para os estudantes da UFPE, visto que no ano passado, em dezembro de 2014, muitos estudantes que recebiam bolsas pela PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, tiveram as bolsas atrasadas e foram orientados a voltar para casa e passar Ano Novo e Natal com as famílias. Bom, para responder a pergunta da estudante de Rádio, TV e Internet Priscila Xavier, professora Maria José. Bem, bolsas para estudantes é uma prioridade e é a prioridade número 1. Ela não pode deixar de existir em detrimento de investimentos em quaisquer outras áreas. Nesse sentido, a chapa Repensar a UFPE terá todo um cuidado em não mandar os estudantes para casa no final do ano, mesmo porque muitos deles não têm nem para onde ir ou como voltar para suas residências, porque não têm recursos para isso. Nós fizemos recentemente um levantamento do quantitativo do montante de bolsa que um estudante recebe e muitas vezes não dá para ele comprar água mineral, almoçar no restaurante universitário e pagar a sua passagem de ônibus. Então, é necessário, antes de tudo, pensar nos estudantes e nas bolsas que eles recebem. Encerramos mais um bloco de perguntas da comunidade acadêmica. Agora, os candidatos vão formular e responder questões entre si. Quem for sorteado para fazer a pergunta com duração de 1 minuto, terá direito à réplica também com duração de 1 minuto. O candidato escolhido para responder terá 2 minutos. E conforme definido junto à comissão eleitoral, não haverá tréplica. Então, vamos ao sorteio. Primeiro a perguntar, candidato Daniel Rodrigues. Quem o senhor escolhe? Professor Anísio. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. A questão da pesquisa hoje está muito baseada numa lógica empresarial de aumento da produtividade, como se nós pudéssemos medir isso quantitativamente. Entendemos que esse processo de medição leva a uma concorrência entre os pares, entre as universidades, e não proporciona a solidariedade efetiva que o conhecimento que é internacional, que é baseado no local, possa desenvolver a contento. Eu gostaria que o senhor pudesse refletir como fica essa questão do aumento da produtividade, esses requisitos e as lógicas de ranqueamento que vem submetendo a nós e as universidades em geral, que tanto faz a gente pensar uma lógica de competição e não solidariedade entre o conhecimento, entre a produção científica. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu não concordo com essa ideia de que há uma lógica privada na pesquisa das universidades brasileiras. Ao contrário, nós devemos nos orgulhar do nosso sistema de pesquisa baseado na força da graduação e na pós-graduação. Na UFPE, por exemplo, nós temos 564 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. A UFPE participa dos principais editais do Brasil. O edital Pro Equipamentos, por exemplo, da CAPES, que a cada ano aloca no máximo 10 milhões de reais para laboratórios integrados de pesquisa, nos últimos 5 anos nós temos recebido uma média de 9 milhões e meio a 10 milhões.
No CT Infra da FINEP, que é o edital maior do Brasil para equipar laboratórios para poderem fazer a cooperação internacional, a UFPE nos últimos 5 anos tem tido uma média de 50 milhões de reais no conjunto dos recursos recebidos da FINEP, que são recursos públicos de organismos do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação. Isso se dá pela competência e capacidade dos nossos pesquisadores, e o papel da Propesc é justamente de fomentar essa capacidade. Ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação com a graduação e com os jovens pesquisadores. Foi no nosso reitorado que nós duplicamos o número de bolsas de iniciação científica, que é a base para os estudantes iniciarem a pesquisa. E estamos trabalhando de maneira solidária a nível de internacional, com editais voltados para receber estudantes e pesquisadores em nossos laboratórios e enviarmos para o exterior. Da mesma maneira, nós estamos trabalhando o apoio a publicações em língua inglesa e em outras línguas, de tal maneira que nós possamos fortalecer a avaliação que é feita pela CAPES e cujos são os próprios pares, somos nós mesmos, pesquisadores, que estabelecemos os índices e os critérios e as notas nas avaliações da nossa pós-graduação. Candidato Daniel Rodrigues, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Nós divergimos enquanto projeto de universidade, mas reconhecemos o profundo esforço de nós, professores e professoras, na construção de pesquisas que efetivamente contribuam para o desenvolvimento do país e para a diminuição das desigualdades sociais. Esse compromisso, que é um compromisso muito maior, que nós entendemos que a pesquisa deve estar colocada. Por exemplo, um exemplo claro nacionalmente é o Programa Sem Fronteiras, em que somente um setor da universidade pode viajar e o outro setor das humanas, por exemplo, é excluído. São projetos que demonstram uma lógica empresarial muito negativa para o conjunto da universidade. Nós entendemos que o fortalecimento passa por repensar essa lógica e incluir todos os segmentos e todas as áreas do conhecimento. E, junto com isso, garantir mínimas condições para os pesquisadores na universidade poderem desenvolver seus projetos ligados aos interesses da população. Vamos à próxima pergunta, que deve ser elaborada pelo professor Anísio Brasileiro. Quem o senhor escolhe? Eu escolho o professor Diogo. Então, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Professor Diogo, quando o senhor estava na FACEP, eu fui também pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e nós fizemos um trabalho muito importante, de maneira cooperada, solidária, do ponto de vista de fortalecermos a formação qualificada dos nossos pesquisadores em Recife, mas também no interior do estado. Nós trabalhamos juntos, e isso foi muito bom, no sentido de criarmos mestrados e doutorados interinstitucionais, com vistas a fortalecermos as universidades como um todo e a distribuir esses conhecimentos em todo o estado de Pernambuco. A minha pergunta concretamente, como o senhor pretende fortalecer e aperfeiçoar esse sistema de cooperação entre universidades na pesquisa e na pós-graduação? Professor Diogo Simões, o senhor tem 2 minutos para responder. De fato, mestrados e doutorados interinstitucionais são, de fato, um excelente exemplo de solidariedade entre instituições. Então, a FACEP, reconhecendo a importância que esses esforços de oferecer formações de mestrado e doutorado para titular os professores das universidades públicas, especialmente no interior, quando eles não tivessem podido ser recrutados já sendo titulados. A FACEP, reconhecendo isso, criou, quando eu fui presidente lá, um programa específico para apoiar com toda a energia possível tais programas. Foi assim que nós, então, conseguimos, por exemplo, convidar ou conquistar que a Federal de Santa Catarina fosse lá na Univasf oferecer uma formação em nível de mestrado e doutorado em engenharia de alimentos, por exemplo. E foi assim que a UFPE pôde ser apoiada em Caruaru para receber um doutorado em design oferecido pela Unesp de São Paulo. E, inversamente, foi assim também que nós pudemos apoiar a UFPE, desta vez, para que ela fosse oferecer lá em Petrolina uma formação em administração e uma outra em ciências da informação
para as instituições, para os docentes das instituições de lá de Petrolina, em particular a Univasf, mas também a FACAP e outras instituições. Então, esta é, sem dúvida, uma via promissora que devemos exercitar ainda mais. Mas eu penso, inclusive, que no plano internacional devêssemos buscar, igualmente, atingir patamares de cooperação semelhantes. A FACEP fez muitos esforços nessa direção, caberia agora partirmos para formações conjuntas no plano internacional, por exemplo. Eu entendo que em oceanografia, aliás, existem excelentes oportunidades imediatamente a serem exploradas. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Nós estamos de acordo e eu quero aqui defender as instituições existentes na UFPE. Quero defender a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Pró-Reitoria Acadêmica, todas as pró-reitorias, particularmente a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade. Essas organizações, elas têm com espírito público trabalhado intensivamente para melhor qualificar nossos mestres para que eles façam seus doutorados. Trabalhando juntamente com a FACEP, o senhor fez menção a design, eu faço menção também à enfermagem. Há 5 anos atrás, nós só tínhamos a graduação em enfermagem, que é uma área do conhecimento extremamente importante. Nesse espaço de tempo, trabalhando com a FACEP e de acordo também com a CAPES, nós criamos o mestrado em enfermagem em Recife, nós qualificamos uma dezena de mestres que são doutores hoje, tanto em Recife quanto em Vitória, e nós criamos agora, recentemente, com um esforço imenso do nosso pessoal da enfermagem, nós criamos o doutorado, que já parte com uma grande procura e com uma grande capacidade de desenvolvimento. Seu tempo, candidato. Agora, próximo a perguntar é o candidato Diogo Simões. Quem o senhor escolhe, candidato? Eu escolho a professora Maria José. Ok, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Professora Maria José, um dos problemas que enfrentamos, talvez um dos mais graves problemas que enfrentamos hoje na universidade, é o fato de que há problemas dos quais nós não falamos. E nós preferimos, por alguma razão, seja porque são temas espinhosos, não falar. É como se tivéssemos na universidade certos tabus, certas coisas que nós viramos o rosto e não falamos. E eu entendo que isso é extraordinariamente prejudicial para a aspiração da qualidade da instituição. Então, eu vou me referir aqui, por exemplo, a um problema muito visível, quer dizer, muito frequente na universidade e do qual não se fala, que é o absenteísmo docente. Quer dizer, professores que não vêm dar suas aulas, que não cumprem sua carga horária didática. Isto existe na universidade e, entretanto, não se fala disso. Os estudantes não se sentem fortalecidos para falar disso e a instituição prefere não tocar nesse assunto. Como é que a senhora enxerga esse problema? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bem, professor Diogo, eu vejo que tudo isso depende de um acompanhamento que nós possamos fazer dos discentes por parte dos docentes e da PROACAD, ao mesmo tempo, acompanhando todas essas questões. Eu lembro de várias denúncias no Conselho Universitário, onde se denunciava esse absenteísmo de professores dentro da universidade. E aí nós ficávamos naquela posição de a quem competia o direito ou o dever de chamar os professores a estarem em sala de aula e a ministrarem suas aulas. E aí o que é que nós temos num conjunto geral? Os professores que têm doutorado e pós-doutorado só querem trabalhar nos programas de pós-graduação, não querem trabalhar na graduação. Então você pode observar que eles não faltam às aulas do programa de pós-graduação, mas deixam os graduandos de lado. E a minha perspectiva, a minha visão é de que quanto mais você se aperfeiçoa, mais você tem que descer às bases e trabalhar com as primeiras séries, os ciclos iniciais e os primeiros períodos. Então, desse jeito, você vai poder mostrar o seu conhecimento e elevar o conhecimento dos alunos iniciantes. É dessa forma que eu penso que a gente poderia garantir que nós tivéssemos, ou que nós tenhamos dentro da universidade, um ensino de qualidade, não somente para a graduação, mas que trabalhemos juntos nessa mão dupla, graduação, pós-graduação,
paralelamente ao acompanhamento do discente pelo docente e sob a responsabilidade também da administração central, através da Pró-Reitoria Acadêmica e de Pós-Graduação. Professor Diogo Simões, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Exato. Obrigado, professora. Eu escolhi esse tema espinhoso exatamente para ilustrar esse ponto. É evidente que nós estamos falando de uma minoria de docentes e nós estamos falando de alguma coisa que, felizmente, não é ainda a generalidade. Mas é muito preocupante que, no ano de 2015, ainda existam práticas toleradas pela instituição, como a de simplesmente não cumprir suas obrigações em relação ao trabalho. Entendo que isto presta um desserviço enorme à universidade pelo exemplo que dá. E entendo que esse tipo de prática, sem nenhuma caça às bruxas, sem nenhuma precipitação, precisa crescentemente, de maneira transparente e serena e cristalina, ser enfrentados pela universidade. Basta de ficar enfiando os problemas eternamente para debaixo do tapete. Alguns anos atrás, ouvi dizer, das nossas chagas trataremos depois. Mas isso já faz 15 anos, nós precisamos abordar esses problemas. Próximo a perguntar, o candidato Edilson Fernandes. Quem o senhor escolhe? Maria José, pode ser? Maria José já foi interrogada agora. Então, o Daniel. Edilson, então você tem 1 minuto, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Professor Daniel, nós sabemos que há um investimento pessoal dos professores, pesquisadores nos seus laboratórios, pesquisam durante 1 ano, às vezes 2 anos, e com muita dificuldade, muitas vezes solicitam apoio à participação de eventos no Congresso Nacional e Congresso Internacional. A nossa opinião é de que esses professores, eles são, na verdade, muitos são verdadeiros baluartes da pesquisa, da investigação científica em seus laboratórios, junto com seus grupos de pesquisa, junto com seus estudantes. Então, como resolver o problema dessa necessidade que os professores têm de participar de congressos e apresentar seus trabalhos nos congressos, que é para dar visibilidade à sua produção de conhecimento e muitas vezes dentro da própria Universidade Federal de Pernambuco, uma dificuldade enorme percorrendo as pró-reitorias, passando verdadeiro pires para que as pró-reitorias possam colaborar aqui e ali com um recurso e ele efetivamente fazer a sua participação no Congresso e dentro da universidade. Seu tempo. Professor Daniel, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado. Nosso entendimento que a gente deve é dar uma mexida com a universidade nos lugares de poder. Um deles, a gente tem que evitar essa lógica de balcão, em que o professor, pesquisador, estudante vai ao pró-reitor, vai ao reitor solicitar algo que ele deve ter como seu direito e com muita transparência, né? Fortalecer os editais que já existem e de uma forma mais transparente e mais participativa. A universidade necessita que o seu conjunto defina quais os gastos, quais as prioridades dos recursos, principalmente nesse momento. Momento esse, como eu estava falando da crise, que precisa ser debatida pelos outros meus colegas, que significa um corte brutal. Exemplo, no Centro de Educação, qual sou o diretor. Lá, o ano passado, recebemos R$98 mil para gastar, um dinheiro muito pequeno, e esse ano só chegou R$23 mil. Essa realidade, as pessoas, a comunidade, os universitários, os professores e pesquisadores necessitam conhecer para momentos desse que necessita de maior transparência. Devemos enfrentar essas questões, mas com muita transparência, mas com as pessoas que são os interessados possam, junto conosco, nessa concepção de gestão, poder dizer se vai dinheiro para cá, para lá, dentro dessa situação. E entendemos que isso não é de fácil resolução. E também não é o PNE que vai resolver todos os nossos problemas, porque no próprio PNE, que vai ser aplicado em 10 anos, e não agora, que é o dinheiro que vem, os 10% do PIB, esse dinheiro também vai para a iniciativa privada. Ou seja, precisamos colocar os pés no chão e juntos definirmos essas políticas tão necessárias para a pesquisa, tão necessárias para os pesquisadores e tão necessárias para os estudantes, para os técnicos e para as técnicas. Professor Edilson Fernandes, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Por isso que nós vamos criar o Birô de Eventos. O Birô de Eventos da Universidade Federal de Pernambuco, na nossa gestão, terá a responsabilidade, a missão de fomentar, de incrementar
todo um aporte financeiro, inclusive, para que os professores, técnicos e também estudantes possam encontrar um lugar para desenvolver, para apresentar seu trabalho não só em congresso, mas, sobretudo, organizar os congressos dentro da universidade. Congresso de Iniciação Científica, os congressos, seminários de extensão, seminários de pesquisa, todo um aporte necessário para que o professor, o técnico e também o estudante encontrem na universidade um aporte essencial. Caso contrário, vamos passar durante 3, 4 anos passando o PIRES de porta a porta, de pós-graduação em pós-graduação, aliás, de algum setor da universidade que possa fomentar esse recurso. Portanto, o Bureau de Eventos é o que nós vamos criar na universidade para resolvermos esses problemas e outros problemas de eventos dentro da universidade e fora da universidade também. A próxima pergunta deve ser elaborada pela candidata Maria José. Quem a senhora escolhe? Só resta... Só sobra o professor Edilson, Edilson, não é? Exato. Mais uma vez. Professor Edilson, qual é o seu projeto de sustentabilidade para o UFPE nas ações de pesquisa? Bem, nós já respondemos essa pergunta em algum momento e nós entendemos que a universidade ela tem como aporte financeiro o governo federal. O governo federal tem que ter responsabilidade com a universidade, nós sabemos disso, a sociedade brasileira sustenta a universidade, mas um reitor ele tem que ter também a responsabilidade de buscar recursos financeiros, aportes financeiros em vários ministérios e também buscar recursos próprios para que tenhamos uma sustentabilidade financeira dentro da instituição universitária. Eu dei um exemplo aqui em um dos blocos de que nós vamos criar a Feira Internacional de Inovação para que essa feira exponha ao mundo as patentes produzidas dentro da universidade e possamos vender essas patentes, negociar essas patentes, comercializar as patentes e essas patentes contraírem nos próximos 2 anos, pelo menos, 20 milhões de reais para a universidade e aí reaplicarmos esses recursos em vários setores da universidade, em várias áreas de conhecimento que não sejam tecnológicas. Então, essa é uma das nossas iniciativas. Uma outra iniciativa, não sei se os telespectadores sabem, mas a universidade também contrai, através dos aluguéis do Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, recursos financeiros num aporte que sequer tem visibilidade na instituição, mas esses recursos são recursos próprios, que também podem ser reaplicados em vários setores, especialmente na assistência estudantil. Outra questão também fundamental é toda aquela cooperação nacional e internacional que a universidade faz com empresas públicas e privadas. A contração dessa cooperação, dos recursos advindos da cooperação, podem também ser redimensionados na Universidade Federal de Pernambuco e aí possam ser redistribuídos os recursos de forma isonômica, para que todos os departamentos, todos os centros tenham efetivamente recursos financeiros oriundos dessa captação de recursos, oriundos da captação de recursos próprios da Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa é a nossa proposta de sustentabilidade financeira na UFPE. Candidata Maria José, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Na minha gestão, nós faremos uma análise das características arquitetônicas dos prédios da UFPE. Vamos avaliar todo o sistema energético e vamos avaliar também todo o sistema de climatização das nossas salas de aula, dos nossos laboratórios. Vamos nos reunir com os nossos grandes pesquisadores na área de energia eólica, na área de energia solar, e vamos juntos trabalhar todos esses prédios para reaproveitamento dessas energias, dessas novas fontes de energias, e vamos, com isso, economizar o que nós pagamos à CELP, que é um valor realmente exorbitante, de uma ordem de quase 10 milhões ao ano. Então, com isso, além de estar dando uma energia de qualidade aos nossos estudantes, professores e técnicos, nós vamos estar economizando para a universidade. Bem, chegamos ao final do 3º bloco do programa Opinião Pernambuco. Voltaremos dentro de instantes com o debate dos candidatos a reitor. Voltamos com o Opinião Pernambuco, especial com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Neste 4º e último bloco, teremos novamente a participação de representantes da comunidade acadêmica. E à medida em que formos exibindo as perguntas, faremos sorteio para a definição do candidato que irá responder. O tempo para a resposta será de 1 minuto. Vamos ver então a pergunta. Boa noite.
Toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco sabe e conhece a importância do sistema público de comunicação para a efetivação da democracia no nosso país. Na nossa universidade, nós temos as rádios e nós temos também o sistema de televisão, o núcleo de rádios e da TV universitária. Eu gostaria de saber qual vai ser a proposta do candidato ou da candidata para melhorar nosso sistema de comunicação da universidade e, consequentemente, exercer essa função social com maior efetividade dentro da sociedade brasileira. Bem, quem vai responder a primeira pergunta? Professor Daniel Rodrigues, o senhor tem 60 segundos. Então, colega, o sistema de comunicação é fundamental, não para a universidade, mas para a própria sociedade. A gente hoje, no Brasil, nós temos um oligopólio de comunicações. Poucas famílias dominam as informações e as ideias fundamentais que são discutidas na sociedade. Por isso é fundamental a rádio e a televisão forte. E nós assinamos um documento porque acreditamos que deve ser, sim, priorizado e vamos discutir com o conjunto da universidade que essa nossa grande rádio, essa nossa grande televisão possa cumprir o seu papel social de construir uma comunicação pública com a participação da comunidade e servir como contraponto ao que se coloca na comunicação brasileira, que ainda está restrita a poucas famílias, que está restrita a poucas ideias empresariais dominantes no país. Obrigado. E para fazer um registro, a pergunta que ouvimos anteriormente foi da professora Ana Veloso, que é professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Isso principalmente para o pessoal que está acompanhando pelo rádio. Então vamos a mais uma pergunta. Como professor, eu percebo que a universidade tem muita possibilidade de diálogo com a sociedade civil, a partir de projetos de extensão, que muitas vezes não se concretizam por falta de alguns mecanismos de financiamento. Então, queria saber dos candidatos a reitores quais são as propostas deles para que a gente possa ter ações mais consistentes de extensão, que a gente possa criar um diálogo contínuo em atividades em parceria com a sociedade civil. Quem vai responder a pergunta do professor Bruno Nogueira, também do Departamento de Comunicação da UFPE, é o candidato Edilson Fernandes. Pois bem, professor Bruno, eu fui pró-reitor de extensão durante 3 anos e nesse período de 3 anos nós fizemos um investimento bastante interessante do ponto de vista dessa relação da universidade com a comunidade universitária, com a comunidade do entorno da UFPE e, sobretudo, no Brasil e internacionalmente. Aqui mesmo nós temos um exemplo, na TV universitária, nós colocamos a serviço da Guiné-Bissau, do governo de Guiné-Bissau, um projeto importante de formação continuada na Guiné-Bissau, dos colegas que trabalham na TV guineense e os nossos técnicos administrativos, em torno de 5 técnicos, viajaram a Guiné-Bissau, fizeram a formação continuada, a capacitação desses técnicos também da TV Guiné-Bissau e fizeram um documentário que possivelmente esse documentário será exibido na TV Brasil daqui a alguns meses. Um outro aporte também que nós fizemos, um investimento muito pessoal de acompanhamento do próprio projeto, que foi também uma ação internacional que nós tivemos em Portugal e, sobretudo... Seu tempo, candidato. Num outro momento o senhor completa a sua resposta. Obrigado. Bom, então vamos à próxima pergunta. Um dos pontos de pauta de todos os candidatos é o Estatuto da Universidade, que existe desde a década de 70. Os últimos candidatos colocaram nas pautas, mas não houve muita evolução. A Estatuinte já existe há muitos anos e o trabalho não evolui. Eu queria saber a opinião e como vocês farão para atualizar o Estatuto da Universidade. Para responder à pergunta do professor Silvio de Paula, professor Anísio Brasileiro. Eu quero dizer que no meu reitorado foi realizada a Assembleia Estatuinte da UFPE. Um sonho acalentado por centenas e centenas de técnicos, docentes e estudantes há mais de 30 anos. Quero parabenizar o professor Silvio, meu vice-reitor, pela competência com que ele desenvolveu o processo estatuinte. Nós teremos finalmente, agora, proximamente, o Conselho Universitário recebendo os resultados da estatuinte, que foi paritária, 81 membros e que representou o maior avanço já realizado na história desse país, das universidades federais, na
construção democrática de um novo desenho organizacional, de um novo projeto onde haja uma efetiva participação de toda a comunidade nos destinos da universidade. É uma honra para o nosso reitorado e para o futuro que tenhamos realizado o processo estatuinte, fruto da mobilização de toda a comunidade universitária. Vamos então a mais uma pergunta. Nós gostaríamos de saber como os senhores veem a continuidade da gestão da EBC no Hospital das Clínicas da UFPE, tendo em vista toda a resistência da comunidade universitária, dos representantes de professores, servidores, dos órgãos de controle social da política de saúde, como o Conselho Municipal, o Conselho Nacional de Saúde, e com o exemplo que temos acompanhado dos maiores complexos hospitalares universitários do Brasil, que é o Hospital das Clínicas da UFRJ, no Rio de Janeiro, que não aderiu até hoje à EBSER. Bem, para responder a pergunta da Maristela Menezes, que é assistente social do HC, nós temos Maria José. A senhora tem 1 minuto. Obrigada. Nós já falamos sobre essa temática, já dissemos da quantidade e do tamanho do problema que nós temos no Hospital das Clínicas, mas a solução que eu vejo no momento, ela não é uma solução que nós já tenhamos pautada, escrita e desenhada. É preciso, então, que todos nós mantenhamos um esforço coletivo para resolvermos todas as questões que o hospital solicita de cada um de nós. É preciso que nós juntemos, mais uma vez, médicos, estudantes, residentes, gestores, candidatos à reitoria, para juntos delinearmos um projeto para o Hospital das Clínicas. Um projeto onde nós possamos atender a população necessitada que vem procurar o hospital e que é função dele atendê-los. Vamos à última pergunta com representação da sociedade acadêmica. Em relação aos aposentados, nós a nível nacional temos aposentados que eles fazem parte até dos conselhos superiores das suas universidades. Aqui nós temos essa dificuldade. Segundo as administrações, falam que o estatuto não permite que isso aconteça. Mas eu quero perguntar aos futuros candidatos a reitor, caso eleito, como será tratado esse tema em relação aos aposentados. E então, a pergunta, aliás, ela só pode ser dirigida para o professor Diogo Simões. 1 minuto. Eu tive a ocasião, num debate que fizemos há poucos dias, de responder também uma pergunta sobre a participação dos aposentados na vida universitária. E eu quero dizer que eu entendo que os aposentados devem e devemos esperar, a universidade deve ansiar pela participação dessas pessoas que, justamente, a cada momento que deixam a universidade, perde-se uma enorme parcela de experiência com elas. Eu entendo que a gente deva estimular a continuidade da ação dos aposentados na vida universitária, seja permitindo sua participação em projetos de pesquisa e de extensão universitária, seja, eventualmente, em atividades até de ensino por meio dessas modalidades de professor voluntário, que já são, inclusive, aceitas na universidade. Entendo também desejável, como também é dos egressos alunos, dos aposentados nas instâncias de decisão da universidade. Bom, e assim encerramos o último bloco de perguntas da comunidade acadêmica. Agora os candidatos vão formular e responder questões entre si. Quem for sorteado para fazer a pergunta com duração de 1 minuto terá direito à réplica também com duração de 1 minuto. O candidato escolhido para responder terá 2 minutos e conforme isso ficou definido junto à comissão eleitoral. Bom, na verdade a gente repete o mesmo modelo que foi utilizado nos blocos anteriores. Então vamos fazer o sorteio para saber quem é o primeiro a perguntar. Anísio Brasileiro, quem o senhor escolhe? Eu escolho a professora Maria José. Então o senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Professora, o tema é extensão. Eu tive a honra de ter sido pró-reitor de extensão durante 3 anos do reitorado do professor Amaro.
naquele momento, com toda a equipe da extensão, nós desenvolvemos o conceito. A extensão como uma atividade acadêmica que, articulada com a pesquisa e o ensino, busca, através de saberes sociais e acadêmicos, transformar a sociedade. Como reitor da universidade, tive a decisão política de multiplicar por 4 o orçamento da instituição. Estive diretamente à frente dos projetos ligados a esse montante de recursos, seja através de publicações, seja através de articulações com a cooperação internacional, particularmente em uma decisão estratégica institucional nossa de trabalhar com a África. Gostaria de saber da senhora quais são as inovações que a senhora, como candidata a reitora, a senhora apresenta no campo de projetos de extensão. Candidata Maria José, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. A extensão não pode estar dissociada do ensino e da pesquisa. Este é o tripé que sustenta a universidade. A extensão deve estar voltada para a comunidade o tempo todo e mostrar para a comunidade aquilo que nós produzimos dentro da universidade, tanto do ponto de vista do conhecimento, quanto do ponto de vista do ensino. E trazer a comunidade até a sociedade, trazer a sociedade até a universidade. É desta forma, neste intercâmbio, que nós vamos fazer com que a sociedade tenha conhecimento dos nossos projetos nos 3 níveis e vamos fazer com que todos os nossos pesquisadores, os professores e os estudantes que estão atrelados aos projetos dos professores através de suas bolsas, eles possam também se inserir nesse projeto e darem a sua contribuição à sociedade. Neste sentido, nós temos mais uma proposta, que é a proposta da equiparação das bolsas para o estudante. Já que nós dissemos que a nossa universidade se baseia no tripé ensino, pesquisa e extensão, os estudantes não podem ter bolsas diferenciadas nesses 3 níveis. Caso contrário, eles vão sempre procurar ser estudantes e pesquisadores e estarem junto aos professores que têm projetos de iniciação científica. E nós sabemos que na universidade nós temos vários talentos a serem desenvolvidos. Vamos incentivar também os estudantes para que trabalhem a extensão e para que outros estudantes trabalhem os outros projetos, como, por exemplo, os projetos de monitoria, aqueles que quiserem se preparar para serem docentes dentro da universidade. Função nobre que deve ser estimulada. Candidato Anísio Brasileiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós estamos absolutamente de acordo, Maria, com o conceito de extensão articulada com a pesquisa e com o ensino, que é o tripé das universidades, das missões da universidade. E foi exatamente isso que nós fizemos com a editora universitária. Tivemos a satisfação de publicarmos vários editais conjuntos. Eu defini recursos em equipe com toda a nossa equipe, no sentido de publicar resultados de dissertações, resultados de projetos de extensão e, com isso, a editora universitária assumiu um papel extremamente relevante no Brasil como uma das principais editoras públicas. Quero reafirmar os nossos compromissos com a extensão universitária, com os projetos, o FPI Políticas Públicas, o FPI Movimentos Sociais, o FPI Articulação com os municípios, o FPI Cultura. Quero reafirmar os nossos compromissos com os projetos pesquisação e com a publicização, a divulgação do conhecimento científico. Vamos então para mais um sorteio. E o candidato a fazer sua próxima pergunta é Diogo Simões. Quem o senhor escolhe? Maria José não pode, né? Professor Anísio. Então o senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Pois não. Professor Anísio, eu queria que abordássemos um problema importante na universidade de hoje, que é o problema da burocracia e dos embaraços e do engessamento que vai tomando conta dos nossos processos administrativos, e isso cria embaraços muito concretos e muito objetivos para a atividade universitária. Por exemplo, um processo de importação na universidade pode facilmente durar 2 anos para acontecer, quando nós sabemos que isso não é devido ao fato de estarmos numa instituição pública, porque na FACEP, por exemplo, lá se ganha todos os anos o destaque da Receita Federal de importador mais ágil do Estado.
Então, mas o problema não é a importação, o problema é a burocracia. Como o senhor vê que devamos enfrentar isto que objetivamente é um entrave para a atividade acadêmica hoje na UFPE? É uma pergunta fundamental, porque Um momentinho, candidato, para a gente poder zerar o cronômetro. Então, o senhor tem 2 minutos para responder. Obrigado. Pergunta muito importante, porque em todas as organizações, no mundo inteiro, é necessário a existência de regras, a existência de normas, a existência de princípios e de valores que expressem o bom uso dos recursos públicos. Por exemplo, um edital de concurso para a contratação de docentes, ele tem um sistema burocrático em torno do qual ele é lançado para que, por mérito, e que todos tenham a oportunidade de participar de uma seleção pública. Concretamente, na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos feito um grande esforço no sentido de dar mais agilidade, de dar mais rapidez aos fluxos e os processos de decisão. E a palavra-chave para resolver essa dificuldade em algumas situações é a aquisição de sistemas. Nós adquirimos o CIPAC, que é o Sistema Informatizado, que foi desenvolvido na Federal do Rio Grande do Norte, e não tem nenhum problema nós aprendermos solidariamente uma com as outras, e o CIPAC é um sistema de administração de 20 módulos, 6 já estão em andamento. Com isso, nós estamos facilitando todos os processos de aquisição através da competente Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, inclusive o aspecto que o senhor mencionou, que diz respeito às importações, os processos estão muito mais rápidos do que em outras épocas. Ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo a competência de nossos servidores técnico-administrativos. Hoje, na UFPE, qualquer servidor público, através da PROGEP e da PROPESC, mas em articulação com a PROACAD, pode fazer o seu mestrado. Nós temos 7 mestrados em andamento e estamos trabalhando para criar o doutorado em gestão pública. Uma equipe eficiente, uma equipe dotada de competência, com a controladoria, com a auditoria, com a diretoria de planejamento na PROPLAN, tem nos permitido reduzir substancialmente os processos de compras. Candidato Diogo Simões, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pois é, eu toquei nesse tema de novo porque ele ilustra um problema dentro da universidade. A cada vez que se fala disso, o professor Anísio reage dizendo que o problema está na capacitação dos servidores. Eu justamente entendo que não está aí. Não é o fato, não creio que os nossos servidores estejam mal capacitados e seja esse a causa da nossa burocracia. Eu entendo que há uma cultura que nós vamos nos acostumando a crer que esses processos são normais se demoram tanto assim. É essa cultura que precisa ser enfrentada. Nós precisamos efetivamente nos debruçar e criticar estes processos, criticar no sentido de identificar, mapear, racionalizar, entender por que é que isto não funciona. É preciso, inclusive, que cada componente, cada elo dessa transmissão se sinta solidário ao objetivo final daquele processo. Então, é preciso que cada servidor, cada passo do projeto, entenda que precisa estar solidário com o objetivo final. Seu tempo. Vamos, então, para a próxima pergunta. Deve ser elaborada pela candidata Maria José. Quem a senhora escolhe? Diogo, já respondeu? Não, pode ser Diogo. Professor Diogo, o novo estatuto, recentemente discutido pelos delegados eleitos, ele contempla diferenças organizacionais para o FPE. Entre elas, a paridade, mas também a criação de um conselho social, o CONSOL. Como é que o senhor imagina que se darão essas mudanças? Elas serão fáceis para serem aprovadas no Conselho Universitário? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. É uma pergunta excelente. Ela diz respeito à participação do mundo exterior, na verdade, nas instâncias de decisão da universidade. E eu entendo que essa participação é mais do que desejável, ela é necessária para a universidade. Nós, com frequência, fazemos uma interpretação, me parece, um pouco estreita da questão da autonomia universitária. Nós, com frequência, entendemos a autonomia desvinculada da necessidade de nós nos referirmos à sociedade, de prestarmos conta, na verdade, à sociedade brasileira. Então, eu entendo que a autonomia
não vem sozinha, ela precisa de um olhar nosso em relação à sociedade, um olhar, inclusive, de prestar contas, de darmos satisfação à sociedade do investimento que é feito dentro das universidades. Na verdade, eu entendo que as universidades brasileiras, elas não têm públicas, elas não têm, por assim dizer, nós não temos, por assim dizer, o direito de funcionarmos de maneira ineficiente. Nós devemos maximizar o impacto que as universidades devem produzir sobre a sociedade. Então, professor, entendo como absolutamente desejável a participação, por assim dizer, do mundo exterior, quer dizer, da sociedade civil, dos movimentos organizados, nas instâncias de decisão da universidade. Acho que faz muito mal se a universidade entende que deva se bastar a si mesma e que deva se autogerir sem fazer referência ao mundo exterior. Se somos apenas nós que entre nós decidimos tudo, como se o mundo exterior não existisse, creio que vamos num mau caminho e isso não inspira boa consequência para a universidade e sua sustentabilidade no longo prazo. Candidata Maria José, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Na minha gestão, nós faremos um amplo debate para sensibilizar toda a comunidade das mudanças que serão necessárias, porque nós teremos a participação ativa dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos e dos professores. E nós teremos mudanças significativas, como, por exemplo, a participação dos pró-reitores para um primeiro momento e para um segundo momento, como, por exemplo, o Conselho Universitário, onde os pró-reitores terão direito à voz, mas não terão direito a voto. Então, isso significa uma nova cultura dentro da universidade, em que nós precisamos trabalhar e sensibilizar as pessoas para um novo tempo e um novo momento da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, o momento das decisões coletivas. Vamos para a próxima pergunta. Ela deve ser elaborada pelo candidato Daniel Rodrigues. Quem o senhor escolhe? Edilson. O senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Caro colega, todos nós defendemos a inseparabilidade, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. E nós sempre defendemos a valorização da extensão. Isso é uma questão de fundo muito importante para uma sociedade tão desigual que é a nossa pernambucana e brasileira. No entanto, na votação que tivemos no Conselho Universitário para a progressão dos docentes, eu fui o único candidato que solicitou que dividíssemos em igual fomento, em igual partes, a questão do ensino, pesquisa e extensão, ou seja, valorizando que o professor que trabalhasse e a professora que trabalhasse com extensão fosse também dado a pontuação de igual forma às outras, que é a pesquisa e a extensão. Qual a sua posição diante desse momento? Candidato Edilson Fernandes, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Pois bem, nós somos signatários do lema Somos Todos o FPE, exatamente porque nós acreditamos nesse princípio da indissociabilidade, do ensino, da pesquisa e extensão, e quando, no momento que eu estive na gestão, nós fizemos fazer valer esse princípio. E o princípio da indissociabilidade não pode ser apenas um discurso legal ou um discurso político, tem que ser uma prática política. E essa prática política nós temos que exercer no momento que nós estamos na gestão da universidade. Então, enquanto reitor, eu vou fazer com que todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam um critério mais significativo da universidade, que haja uma pontuação de igual teor para todas as pessoas, todos os professores, técnicos e estudantes que fazem a extensão universitária tenham o mesmo peso, o mesmo valor, especialmente na progressão docente. Aliás, nós vamos fazer com que a progressão docente seja automática quando ela acontece no mesmo nível, ou seja, na mesma classe. É importante que o professor diminua a burocracia da universidade, participe ativamente da universidade, sem essa burocracia que a universidade está hoje. Uma outra questão também, no ponto de vista da pesquisa do ensino
ensino da extensão, dessa indissociabilidade, nós temos que fazer com que esse princípio seja exercido também no HC, no Hospital das Clínicas, porque a EBSER, infelizmente, está impedindo que o ensino e a pesquisa e extensão sejam feitos de forma igualitária e, sobretudo, produzindo novos conhecimentos, novos saberes para a instituição universitária. Então, há uma dilapidação do patrimônio público do ponto de vista não só do patrimônio físico, como também intelectual da universidade. E nós não podemos conceber tal sandice dentro da instituição universitária. Então, nessa perspectiva, nós somos favoráveis que o princípio da indissociabilidade seja aplicado de igual forma para todos aqueles que fazem a Universidade Federal de Pernambuco. Candidato Daniel Rodrigues, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu gostaria de lembrar que o colega fez parte da gestão por 3 anos, que naquele momento de votação importante para a universidade, nós levantamos essa questão. Vamos valorizar na prática a extensão, valorizando a progressão do professor. Isso ficou bem claro. Infelizmente, fomos derrotados, mas defendemos, assim como nós também, naquele momento histórico, fomos contra a privatização do hospital. Então, nós chamamos a atenção para isso porque entendemos que são com essas medidas práticas, esses posicionamentos políticos concretos, que a gente pode efetivamente valorizar a extensão, valorizar o espaço público que está colocado em risco hoje na universidade. O último aqui a perguntar, o professor Adilson Fernandes, e a pergunta deve ser dirigida para Daniel. O último. Professor Daniel, nós sabemos que temos muitos equipamentos, né, dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui mesmo, a TV Universitária é um dos grandes equipamentos públicos que nós temos. Sobretudo, em 1968, a TV Universitária, a primeira TV pública do país. E, de algum modo, nós temos que ter projetos específicos para a TV Universitária. Eu, pessoalmente, assinei a petição dos colegas da TV Universitária, até porque eu faço parte também desse quadro aqui de profissionais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os patrimônios da universidade do ponto de vista da cultura. Por exemplo, o Centro de Convenções, que está dilapidado, passou um tempo, está fechado no momento, passou um tempo sendo sugado, na verdade, consumido todo o potencial que o Centro de Convenções tinha e agora está fechado, não tem pauta comercial nem tem pauta acadêmica. Então, qual o seu projeto para a revitalização do Centro de Convenções, considerando aquela complexidade de importância cultural para Pernambuco e também para o país? Candidato Daniel, o senhor tem 2 minutos para responder. Obrigado. A primeira questão que envolve o núcleo, né, de televisão e rádio universitárias é muito importante para a sociedade pernambucana. Uma situação de degradação do núcleo significa uma impossibilidade de pensarmos a comunicação como direito que vai, inclusive, de encontro aos grandes interesses, como eu já falei. Por isso é prioridade nossa, discutindo com o coletivo, discutindo com os estudantes, com o campus, mas nós vamos propor e oferecer como uma grande oportunidade do campus assumir o nosso núcleo como uma questão estratégica. Por exemplo, o momento da digitalização, nós temos que sim, levantar, debater no conjunto da universidade a priorização dos recursos para tais, tanto este quanto para também o nosso centro de convenções. E isso deve abrir todos esses recursos. O que vamos priorizar? Porque o cobertor está curto. Nós temos que abrir para a comunidade para ver quais são os gargalos que necessitam de recursos emergenciais e de médio e longo alcance. Não podemos, primeiro, não abrir, porque a situação é crítica, e segundo, também não achar que vamos resolver facilmente esses problemas, porque a situação econômica do Brasil é complicada. Nesse sentido, não só os equipamentos, mas a ideia de arte não é restrita somente a um setor. A ideia de arte e comunicação deve ser expandida por todos os campi, e deve ser da engenharia, deve ser da informática, da educação. Nós entendemos que valorizar a arte pernambucana, valorizar a arte de raiz, a comunicação verdadeira é estratégico para uma universidade que quer ser pública, que quer ser democrática e quer intervir junto com a sociedade, transformações importantes que ela necessita. Candidato Adilson Fernandes, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Vamos
proteger o patrimônio da universidade. Vamos proteger do ponto de vista estratégico a TV universitária, devolvendo a autonomia da TV universitária, aquilo que tem de melhor na produção de valores, na produção de conteúdo importante aqui para Pernambuco, gerando inclusive conteúdo para o Brasil. Temos que proteger o patrimônio público do ponto de vista estratégico também do Centro de Convenções. E mais ainda, temos que proteger a Universidade Federal de Pernambuco da EBSER. Nós vamos reverter definitivamente o contrato da EBSER, porque o contrato da EBSER fere a Constituição brasileira e fere o patrimônio brasileiro, sobretudo a depilação do patrimônio público, sobretudo uma doação que Brenan fez dos azulejos quando o HC foi inaugurado e hoje está sendo jogado no lixo. Então, nessa perspectiva, vamos reverter o quadro que a EBSER instalou no HC. E, além disso, vamos fazer com que a força de trabalho da EBSER seja de volta para a Universidade Federal de Pernambuco, sobre a administração acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco. E assim chegamos ao final do Opinião Pernambuco, especial eleições para reitor da UFPE. Nossa expectativa é que o programa tenha contribuído para a consolidação da democracia no âmbito da universidade, ajudando a escolher o candidato que possa melhor representar a instituição no período de 2016 a 2019. Queremos agradecer a todos os candidatos por terem aceitado o convite, ao Comitê Eleitoral, que foi parceiro na elaboração do programa, aos nossos técnicos, jornalistas, produtores, estudantes e a você que nos acompanhou pela TV, rádio ou internet. A todos, uma boa eleição e uma boa noite.